Meus irmãos, bom dia. E saudamos aos irmãos também com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós vamos abrir a nossa Bíblia, a palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 18. Graças a Deus nós estamos aqui, ainda que em número reduzido. Graças a Deus por estarmos aqui. Graças a Deus pelo privilégio que Ele nos dá de nesta manhã podermos nos voltar aí para a palavra de Deus. Estamos em torno da palavra, né? A palavra é o centro. Que Deus nos abençoe com o estudo da palavra, mais uma vez aí, por 1 hora, é o tempo do nosso estudo. Às vezes a gente passa um pouquinho, enfim, mas vamos caprichar aí para a gente ficar dentro do nosso tempo. O estudo que nós estamos dando aí, vamos dar continuidade, é sobre essa fascinante história da igreja, né? A história da igreja. E hoje aí vamos entrar no tópico sobre as perseguições. Mas no domingo passado nós estudamos um pouco sobre a era apostólica. E hoje eu preciso fazer ainda menção de algumas coisas sobre a era apostólica. Talvez não dê tempo a gente entrar no outro tópico que já seria ou é o terceiro tópico. Mas é importante, porque na era apostólica existem algumas coisas também de muita importância, de suma importância, que nós precisamos destacar, não podemos passar por cima. Eu tenho dito que, ainda que o nosso estudo seja um estudo mais voltado para o sentido prático, né? O sentido aí vivencial e aplicável, aquilo que a gente precisa viver e aplicar no dia a dia, no nosso cotidiano, sobre a história da igreja. Eu tenho dito que esses estudos, eles não têm a finalidade, eles não têm o objetivo de simplesmente trazer as informações históricas ocorridas no decorrer da existência da igreja. Sobretudo, ou principalmente, depois que o fato histórico se torna narrável, aí como nós temos no livro de Atos, né? A configuração da igreja a partir daquele momento em que a igreja se configura dessa forma que nós a conhecemos e se espalhou pelo mundo, chegando até nós, a igreja de Cristo, marcada por muitos eventos históricos e até divisões, cismas, e alguns deles, se nós podemos usar essa palavra nesse sentido, alguns deles para o próprio bem da igreja, como foi o caso da Reforma Protestante. E nós não podemos rotular a Reforma Protestante como um cisma. Não foi um cisma, propriamente dito. A Reforma Protestante foi mais que isso. Foi um grande movimento que Deus, na sua provisão de cuidar da sua igreja, ele levantou homens, e não só Lutero, porque Lutero ele se fundamentou no que outros anteriores a ele propuseram, defenderam, fizeram e inclusive deram a vida, como John Hus, né? Ou João Hus, como a gente fala na nossa língua portuguesa, e outros homens, né? Para não ficar citando nomes aqui, mas anteriores a Lutero e depois, na sequência, aí, Calvino, já ali, chamada Baixa Europa, na época, e de onde nós viemos, louvado seja Deus por isso. Mas eu quero dizer o seguinte, não são estudos que se recusarão a deixar de mencionar muitos fatos históricos importantes. Não é essa a questão. Também não temos a ideia aqui de sermos superficiais.
mas práticos, no sentido prático. Quais as lições, que a gente tem da história da igreja para nós nesses nossos dias? E a era apostólica nos ensina coisas que são os fundamentos. Aliás, o fundamento da igreja está, antes de tudo, em Cristo. Ele é o fundamento, ele é a pedra. Mas o fundamento da igreja também se estende ali na pessoa dos apóstolos e algumas coisas, portanto, bem marcantes, eu quero destacá-las aqui hoje. Vamos lá. Mateus capítulo 19. Capítulo 18, versículo 19. Mateus 18, verso 19. Nós encontramos aí aquela confissão. Aliás, eu vou ler o texto todo que vai aí nessa sessão, ou perícope, como gostam de dizer os eruditos. Vai do versículo 15 ao versículo 20. A palavra de Deus nos diz o seguinte: o contexto é da igreja, da atuação da igreja. Então entra o aspecto tão importante do perdão, da confissão. Vamos lá. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas testemunhas, para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. Olha o contexto da menção da igreja. Dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu. Detalhe, aí é uma voz passiva. Terá sido ligado nos céus. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Observe, quem concede é o Pai, vem dos céus. Aí o verso 20, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles, ou ali estou no meio deles. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós somos gratos pela bendita palavra do Senhor que acabamos de ler. Somos gratos pelo privilégio de lermos a palavra, de termos a palavra, de podermos lê-la publicamente, como fazemos e como acabamos de fazer. Bendito seja o nome do Senhor. Suplicamos agora que o Senhor nos dirija, nos dê a orientação devida e nos conduza em fidelidade diante da palavra do Senhor e a transmitamos como de fato ela é. Tem misericórdia de nós. A iluminação do Espírito Santo do Senhor, ela é vital em todo momento em que lemos a palavra. Como este, tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Eu disse orar novamente, porque já havíamos orado antes, de começar aí a transmissão ou a gravação. Só contextualizando rapidamente. O contexto aqui é da igreja. E, eu diria, um dos aspectos da sua missão neste mundo que diz respeito à saúde, e isso é elementar, a saúde espiritual fraterna do corpo. Então, a igreja é a comunidade de Cristo. E como
E como a igreja é a comunidade de Cristo, ela se expande, ela se espalha, ela caminha neste mundo em dois sentidos. Primeiro é sendo verdadeira. E para ser verdadeira, ela tem que viver a verdade na qual ela crê. Então, a igreja crê que ela é de Cristo, ela é a igreja de Cristo, ela é edificada por Cristo, e assim ela precisa viver em fidelidade. Ok? Esse é o fundamento da igreja, não tem para onde a gente fugir. Desde aquilo que Jesus confessa, que Pedro confessa a Jesus, e que Jesus toma como afirmação, sendo que, de fato, o sentido ali de confissão é o fundamento, é a rocha sobre a qual a igreja está edificada. Então, esse fundamento da verdade, que é a verdade, Cristo é a própria verdade na sua igreja. Ele é a verdade. O outro aspecto aqui deste texto, só contextualizando, é que para a igreja viver em fidelidade e legitimamente defendendo e espalhando a verdade em que ela crê, em que ela confessa e na qual ela está baseada, a igreja vive desfrutando desta unidade de modo muito prático. E como é que, de maneira prática, essa unidade se expressa, se revela? Vou usar a palavra forte aqui, na perfeita pureza da igreja. A igreja é pura. E para ela ser pura, há transparência entre os irmãos. A unidade que se manifesta nos atos, nas atitudes, na vida de um para com o outro. Então aqui encontramos ou nos deparamos com a confissão. Então a confissão exerce na igreja, nesse aspecto aqui dela ser a verdade e dela viver a verdade, né? Essas duas coisas, ela se fundamenta na verdade. A igreja é verdadeira, ela está ela está edificada naquele que é a verdade. Esse é o principal fundamento. Se espalha com os apóstolos, como eu disse, mas ela também vive a verdade. Para viver a verdade, ela vive como um corpo. Então tem esse aspecto aqui de que a igreja tem o poder, vou usar essa expressão, de ligar no sentido de que o evangelho ou a verdade, o evangelho e a verdade, vou dizer desta maneira, são as chaves. Quem é a chave do reino? Quem é a chave do reino? Como nós lemos no outro texto, em que Jesus diz a Pedro, né? Que dará a ele, e deu a ele, aos apóstolos, as chaves do reino dos céus. Como nos deu também essas chaves. Como? Pelo Evangelho. Então o Evangelho abre portas. E quem abre portas, ou a porta, vamos, né? Não existem portas do reino nesse sentido. Mas a porta do reino, que é Cristo, o Evangelho anuncia a Cristo. Ele é a porta de entrada no reino. Ele é a porta do curral das ovelhas. E o Evangelho abre essa porta. É o Evangelho que anuncia. Então, por isso que o sentido aqui, especialmente do verso 19. Em verdade vos digo que, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que, porventura, pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está no céu. Por quê? Porque no verso 18, que dá sequência ao entendimento do verso 19, diz: em verdade vos digo que tudo quanto ligardes na terra, aí vem a voz passiva, terá sido ligado nos céus. Então a ideia é que o Evangelho anuncia aquilo que Deus já estabeleceu e já decretou na sua ação soberana e eficiente.
bem como suficiente. Não há outra. Então não adianta a gente pensar que, não, a igreja liga, desliga, a igreja tira e põe quem ela quer no céu. Não é isso. O sentido aqui não é este. O sentido aqui é que o Evangelho, a palavra de Deus, que trata, que trabalha, que edifica e que faz a igreja, esses irmãos aqui, esses 2 ou 3, enfim, no meio dos quais Jesus está, porque a igreja dele, esses exercem o poder das chaves. É esse o sentido. Aí vem muitos outros aspectos que nós não vamos entrar neles aqui. Quanto à natureza da igreja, o que ela é, nós já vimos alguma coisa. Quanto à origem da igreja e quanto ao fundamento da igreja, que é, de fato, a igreja da era apostólica, ou a igreja na era apostólica. E nós já vimos isso domingo passado. E hoje eu queria que nós víssemos mais um pouco a respeito disso. Só repetindo, nós já vimos sobre a origem da igreja, que eu chamei também de pré-existência, mas eu tomei um cuidado com esta palavra. E nós estamos vendo agora o segundo episódio, e hoje nós finalizamos, ou finalizaremos, sobre a igreja no período apostólico, ou a igreja do período apostólico. Relembrando, o período apostólico vai de aproximadamente o ano 30, aí vem aquela questão, 33, Jesus morreu em 33, não sei o que tal. Não vamos entrar nesses detalhes, ou nessas conjecturações aí, especulando de fato. Não importa exatamente essa questão se 33, se 30, o fato é que, sendo 33 o ano da crucificação de Jesus, ou sendo 30, o que importa para nós aqui é contarmos, ou tomarmos como referencial apenas, do ano 30 ao ano 100, como o período apostólico. Porque aí inclui o período do preparo daqueles apóstolos, e ali um preparo diretamente com Cristo, de que eles aprenderam. Depois vem Paulo, chamado já no período da igreja, já se desenvolvendo, alguns anos depois, ok? Quando ele é chamado diretamente, e por meio de uma voz audível, como também foram os demais. Claro, tem a figura de Matias, que nós não o menosprezamos, nós não o desmerecemos. Mas nós citamos aqui desta forma, acerca daqueles diretamente ali chamados por Cristo. Claro que Matias foi escolhido num contexto ali da igreja reunida e na pessoa dos apóstolos. Pedro toma então a dianteira, Pedro toma a direção e eles fazem aquele sorteio e Matias é escolhido. A palavra de Deus, no livro dos Atos, não nos informa muito acerca de Matias. A história eclesiástica, por tradição, nos dá alguma noção de que Matias se enveredou, vou dizer desta forma, né? Assumiu ali, tomou o caminho das Índias, né? E para lá foi para semear o evangelho, mais ou menos assim, se não me falha a memória. Ok, meus irmãos. Há outros textos aqui que eu gostaria de ler com os irmãos. Eu queria, inclusive, fazer menção aqui de alguns aspectos de um livro aqui que eu trouxe. Não estou aqui anunciando o livro, mas este é excelente, é de fundamental importância nesses estudos. Eu queria só mencionar, a vontade que tenho de mencionar até mais coisas, e quando entrarmos no próximo, aliás, no próximo tema, ou no próximo episódio, será a igreja perseguida, ou o período das perseguições. Aí nós já vamos entrar um pouco mais nesse ponto aqui, da era dos pais apostólicos, né? Mas hoje ainda sobre o período apostólico. Na verdade, antes de ler, que eu queria ler a palavra, nós vamos ler a palavra
de Deus. Tem algumas menções aqui, eu vou ler versículos alternados aqui, né? Não vou ler um texto. Vamos abrir em Efésios, capítulo 1. A passagem acerca da igreja, as menções, né, melhor dizendo, acerca da igreja, na epístola aos Efésios, ela assume uma força, um impacto muito forte no sentido do que representou o período apostólico na era da igreja. Efésios 1:4 nos diz que Deus escolheu nele, e nele é em Cristo. Se você olhar para o versículo anterior, fala que nós somos abençoados em Cristo, em todas as regiões chamadas aqui celestiais, onde estamos. Nós estamos, sim, em regiões celestiais, com Cristo e em Cristo. Assim como, verso 4, Deus nos escolheu nele, em Cristo. Quando? Antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Aí vem mais e em amor nos predestinou. Por que eu li isso aqui? Porque a principal característica da igreja de Cristo no período apostólico era não só a sua fundação, mas aquilo que nós já dissemos no estudo passado, de manter, né? Talvez a palavra manter não seja devida, mas começar a espalhar e expandir a igreja como esta comunidade, esse corpo que se espalha com essa característica de que é santa, é pura, porque é o próprio Deus quem a mantém. E ele mantém com a sua palavra. Então vem aí aspectos da vida da igreja como a disciplina eclesiástica. E a disciplina eclesiástica é uma das esferas de ação da igreja que tem sido menosprezada e desprezada por muitas igrejas locais. E quando se fala de disciplina eclesiástica, não se quer dizer aqui apenas que a igreja tenha que afastar os seus membros da comunhão, dar a eles, impor sobre eles aquelas penas, aqui para nós temporais, né? As penas aqui são temporais, inclusive as que a gente sofre no dia a dia, porque aqui tudo é temporal. Com Cristo na eternidade, nos céus, nós não seremos apenados, nós não sofreremos penas, né? Então tudo aqui é temporal. Mas a igreja não pode se esquecer dessa função de manter a pureza. E os apóstolos receberam de Cristo esta compreensão de que a igreja é pura e de que eles zelavam, né? Pela pureza da igreja. Não sei qual é a função dos chamados apóstolos aí hoje, mas parece-me que eles não se preocupam com isso, não. Pedro, o apóstolo, lá na sua primeira carta, no capítulo 1, no versículo 20, ele também traz alguma coisa sobre isto, de que a igreja, na verdade, nesse aspecto da sua pureza, ela é fruto do sangue de Cristo, que foi derramado, que foi dado, jorrado pela sua igreja. E aí ele diz que foi conhecido antes mesmo da fundação do mundo. Verso 20, 1 de Pedro 1:20. Mas que foi nos manifestado nestes dias, ou nestes últimos tempos agora. E Deus fez isso por amor aos seus escolhidos. Então, o fundamento da igreja se baseia nisso. Em que Cristo escolheu a sua igreja, Deus escolheu a sua igreja em Cristo, num tempo que somente Ele conhece, mas
com a finalidade, de tantas outras aqui que nós poderíamos mencionar, como espalhar o evangelho, enfim, como já dissemos, mas manter a sua igreja pura, porque o seu sangue foi dado. Então aqui tem a ver com o plano da salvação, aqui tem a ver com a pregação do evangelho, aqui tem a ver com o sacrifício de Cristo em favor da sua igreja, do que ele fez por ela, ele se entregou por ela, tem a ver com a obra do Calvário, tem a ver com o Cordeiro de Deus, aquele que foi morto pela sua igreja, se sacrificou por ela. E aí, só mencionando mais uma vez, como gosto de fazer, são aspectos que a palavra de Deus também põe como, ou nos traz como implicantes no casamento, no matrimônio. O marido se sacrifica pela esposa. E aí vem uma série de coisas que a gente poderia pensar nesse sentido. Então poderíamos aqui até pensar, uma ordem lógica, assim, a ordem lógica. Deus escolheu por amor, quando? Não sabemos, mas é por isso que nós não podemos dizer que, lembra do primeiro estudo, a origem da igreja? Nós não podemos dizer que a igreja se originou em Atos, não tem como. Ali é um fato histórico, no sentido da configuração presente do corpo da instituição igreja, como nós conhecemos. Mas o plano de Deus vai muito além. E ele a mantém pura, e para mantê-la pura há um fundamento no qual a igreja está edificada. Agora nós vamos ver outras referências. Por exemplo, Efésios 3, volta para Efésios, verso 9. Efésios 3, 9 nos diz sobre esse fundamento, agora fundamento, né, da igreja, Efésios 3, 9, que Cristo, depois do que a gente viu aí, ou mencionou rapidamente, né, em se entregar pela sua igreja, escolher o seu povo, manter a sua igreja pura, santa, ele se sacrificou por ela, e ele entregou isso aos apóstolos. Isso tem a ver com as chaves, o que a gente estava vendo ainda há pouco. Então tem gente que pensa que a chave do reino diz respeito àquele poder que um determinado sujeito lá tem. Aliás, esse atual está muito doente, parece estar internado, né? E que Deus tenha misericórdia dele, nós não podemos desejar que morra, não é essa a questão. Deus tenha misericórdia, que ele se converta verdadeiramente a Cristo e somente a Cristo. Mas aqueles sujeitos ou aqueles indivíduos que assumem aquela cadeira, eles acham que eles têm o poder das chaves. Tanto é que, né, todo o paramento que eles usam, estão as chaves para tudo que é lado. Já observaram, né? Aquelas chavezinhas ali e tal. O que está dizendo aqui no verso 9? Que, como finalidade, como objetivo de Cristo na sua igreja, é manifestar. E ele fez isso no período apostólico. E continua a fazer isto. Manifestar. Qual seja a dispensação do mistério. Desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas. A igreja tem essa função neste mundo, continua tendo. Cristo fez com os seus apóstolos, revelou a sua palavra, e nós não recebemos a revelação como os apóstolos receberam, mas nós temos a revelação dada já, e nós a buscamos. E aí nela o Senhor Deus tornou conhecido, manifestou, e aí essa palavra dispensação, veja, ele não manifestou na dispensação como sendo um período específico, mas ele manifestou a própria dispensação, que aí já não diz respeito a um período, mas diz respeito a um conteúdo, é como um tesouro de onde se tira tudo. A dispensação é uma palavra equivalente à economia ou administração. Dito isto, significa que o evangelho é o próprio tesouro. A dispensação, já ia dizer a administração, né? Mas a dispensação é o modo como Deus
exerce essa economia do evangelho, espalhando e divulgando e manifestando e revelando todo o mistério oculto em tempos antigos. E ele revelou aos apóstolos. A própria palavra, o próprio termo mistério, aqui no Novo Testamento, não na língua portuguesa, como é o nosso caso aqui, que para nós mistério é uma coisa que você não conhece. Mas aqui é o sentido de que Deus revelou, que não era conhecido. Pedro, o apóstolo, nos dá uma dica quanto a isto, quando ele diz que os próprios anjos quiseram conhecer e perscrutaram. Né? Eu já expliquei mais ou menos na prática o que aquele versículo quer dizer. Os anjos, como que se curvando para ver o que estava acontecendo em todo o período da igreja, e admirados ou absortos e espantados com tudo aquilo, contemplavam e diziam mais ou menos assim: o que é isso? Né? Olha o que eles estão fazendo. Por que não nós fazemos? Então a igreja tem essa esfera de ação sobre esse fundamento apostólico no qual ela está firmada. A igreja de Cristo, que antes, portanto, era esse mistério oculto em Deus, ela é plenamente revelada, expressada, explicitada e divulgada em Cristo. Cristo é o fundamento, Cristo é o segredo da sua igreja. E aí a igreja precisa viver tudo que Cristo ensinou. O que passa disso é conversa, né? Então é isso. Agora, nessa era apostólica, algumas coisas ainda se destacam. Efésios capítulo 5, verso 14. Aí vai falar dessa expansão, né, do crescimento da igreja. 5, verso 14. Ontem lá na sede nós vimos alguma coisa na exposição da palavra, né? Alguma coisa sobre isso. Aliás, foi no 4, capítulo 4. Mas aqui no capítulo 5 de Efésios, perdão, irmãos, perdão, a referência está errada. Não, é Atos, capítulo 5, verso 14. A gente tinha Efésios aí, né? Ficou aqui o Atos 5, 14, sobre essa expansão. Então, primeira coisa que eu destaquei aqui, do período apostólico, a igreja é marcada, só resumindo aqui, por uma identidade legítima, em que, com fidelidade, ela espalha aquilo que de fato os apóstolos receberam. A igreja de Cristo, mesmo sendo mistério oculto, mas ela é revelada e os apóstolos espalham o que a igreja é. Aí eles se preocupam com a pureza da igreja. Né? Nós não vimos textos como aquele, propriamente da disciplina, mas nós vamos ler algo que tem a ver com isso. Quando a igreja se espalha, o contexto é esse, né? Apesar de que a gente não vai ler mesmo sobre a disciplina lá de Ananias, de Safira e tal. Mas eu faço só uma menção sobre aquilo ali, no sentido de que, olha só o que eu vou dizer, a igreja tem como marca o zelo de Deus, o absoluto zelo de Deus na pureza da sua igreja. Aquela primeira disciplina ali exercida sobre Ananias e Safira, em Atos, nos mostra que Deus não brinca com esse zelo, a pureza. A igreja se espalha, mas ela é marcada pela pureza. Então, o que aconteceu naquela primeira disciplina? Morte. A pessoa, se fosse acontecer assim direto, né? Misericórdia. Misericórdia. Mas ali foi duro para Deus mostrar, eu não brinco com isso. Eu não brinco com isso. Ok. Atos 5,14. Passando aí desse contexto aí de Ananias, Safira, tarará, tarará, depois de tudo aquilo, uma coisa pesada, uma coisa dura que aconteceu na igreja, que se fosse nos dias de hoje, alguém poderia dizer, a igreja vai ficar vazia. A disciplina foi tão severa que os dois morreram, né? Os diáconos que estavam ao pé da porta, Pedro dizia assim, estão aí os diáconos que levaram, né? Gente, olha só que coisa, ok? Foi a Safira primeiro, não foi, irmãos? Olha aí, eles levaram
O pastor fica confundindo coisa aqui. Verso 8, por exemplo. Dirigindo-se Pedro a ela, perguntou-lhe: diz, vendeste, portanto, trará. E lá mais na frente, verso 10, no mesmo instante, ela caiu e expirou. Entrando os moços, né? Acharam-a morta e levaram e a sepultaram junto com o marido. Então, primeiro foi ele. E Pedro diz assim: aí estão os pés do que sepultaram teu marido. Será que eram os diáconos? Talvez. Bom, estou brincando, os diáconos é um pouco mais... o trabalho dos diáconos é um pouco mais abrangente do que isso, né? E os diáconos são escolhidos um pouco depois. Mas vamos lá, verso 14. O que eu quero dizer é o seguinte: depois de um momento duro, de uma disciplina dura, para muitos poderia haver a compreensão falsa, né? A falsa concepção de que a igreja ia sofrer. Mas o que é que diz o verso 14? Crescia. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos? E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados, né? Congregados ao Senhor. A pureza da igreja, marcada no período apostólico, em fidelidade da palavra, em fidelidade na disciplina, no cuidado, no pastoreio, enfim, mantinha a igreja pura. Eu tenho destacado, e ontem, né, eu estava sentado próximo ao Gustavo, lá na igreja, eu até mostrei para o Gustavo ali, enquanto o pastor pregava, o sentido ali do pastoreio, citado lá em Efésios, né? O sentido é manter, dar manutenção, suprir. O sentido é conduzir, qual foi a outra palavra lá? Proteger, né? Proteger o rebanho. Então os apóstolos ensinaram isso. No pastorado, os pastores suprem, dão alimento. Suprem. No pastorado, os pastores zelam da pureza da igreja, zelam. E aí entra a disciplina, que, claro, não é pastor quem comete, quem exerce a disciplina, é um colegiado de pastores, enfim, presbíteros. No pastorado, os pastores protegem o rebanho. É isso o sentido do verbo, lá no Novo Testamento grego, do verbo pastorear. Eu não vou ficar citando grego aqui, não há necessidade. A igreja crescia. Veja o verso 7 do capítulo 6. Verso 7 do capítulo 6. O 6 agora sim, a escolha dos diáconos. Eu estava até brincando lá que em Atos 5 eram os diáconos, mas foi um tom de brincadeira. Capítulo 6, verso 7, o que diz? Crescia, vamos ler juntos? Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Deixa eu dizer algo aqui. Ontem, inclusive, conversava com um irmão e o tom da nossa conversa girou em torno mais ou menos do crescimento da igreja e da dificuldade de haver profissões de fé. E aí eu ouvi mais ou menos assim, eu também compartilho deste pensamento, nós compartilhamos do seguinte, o meio reformado, a doutrina reformada, ela não alcança tantas pessoas como os arminianos alcançam. A gente ouve isso, né? Isso é muito comum no nosso meio. É praticamente um consenso. Tudo bem, mas duas coisas aqui. A primeira é que Deus age, é Ele quem age. Então, se Ele age no meio dos arminianos, de modo a ter mais convertidos, né? Já que eu quase coloco aqui entre aspas, não vou fazer isso.
julgar a conversão de ninguém. Mas se há mais convertidos no arminianismo, será que é por causa da doutrina? É por causa da maneira como a palavra é pregada? Creio que não. Talvez seja porque a palavra é menos anunciada nesse sentido. De alcançar conversos mesmo, de ir atrás. De pôr o pé no chão, digo, não pôr o pé no chão, mas de pôr o pé na estrada. E de evangelizar. Há até uma pequena divergência na compreensão do que seja de fato evangelizar. Mas o fato de alguém sair e ir atrás dos perdidos, tendo orado antes, Senhor, mostra para mim os teus perdidos, eu estou indo, mostra-me os teus eleitos, ou o eleito que o Senhor quer alcançar hoje com a tua palavra, eu estou indo, mostra. Meus irmãos, isso não tem a ver com ser reformado ou ser arminiano. Isso tem a ver com obediência. Por que eu estou citando isso? Porque aí vem a segunda coisa. Eu disse duas, essa é a primeira, né? E aliás, eu já até mencionei a segunda. Porque a primeira, quando eu disse, é Deus quem faz, seja no arminianismo, seja no meio reformado, seja onde for. É Deus quem opera. Se Ele quiser operar para alcançar o seu eleito, Ele opera no evangelho pregado por um arminiano e no evangelho pregado por um reformado. Ok? Beleza? Aliás, reformados se chamam também de arminianos. Então, o termo reformado é muito abrangente. Eu não vou entrar nele aqui, ok? Ele é lato sensu, ele é muito abrangente. Mas o segundo aspecto que eu ia dizer é o aspecto da obediência. Será que o fator está na desobediência? Em não falar, ou em falar menos, enfim? Será? Vou deixar sem resposta. Cada um de nós deve pensar acerca disso. Por que eu estou mencionando essas coisas? Veja o verso de novo. Porque o que diz a palavra aqui, verso 7, veja comigo. A última parte do versículo, depois que diz que os discípulos se multiplicavam, o número dos discípulos. Discípulo aí é o seguidor. É o aprendiz, o seguidor. Aí diz assim, olha, também muitíssimos, o que, gente? Sacerdotes obedeciam à fé. Bem, pense comigo. A conversão de um sacerdote do judaísmo era algo fácil? Ou precisava de quê? De um arminiano para pregar para um sacerdote? Ou de um reformado? Quem iria ganhar, desse aspecto de ganhar almas, entenda, por favor. Mas quem iria ganhar com mais facilidade, se é que se existe, porque não existe? Quem iria ganhar aquela alma? De um sacerdote duro de crer. Já pensou o apóstolo Paulo, que não era sacerdote, mas estava no meio do farisaísmo, era fariseu, já pensou como ele se converte? Será que seria com tanta lenga-lenga? Não. Mas aqui, a palavra. Então, o período apostólico era marcado por um exercício ou por um semear da palavra, também cheia da intrepidez, da ousadia e do poder que o próprio evangelho tem. Então, uma das marcas do período apostólico. Correndo, não sei como é que está o nosso tempo aí, eu perdi aqui no tempo. Correndo aqui. Nesse período apostólico, então, a igreja é marcada por estas questões já destacadas aqui. A pureza, nesse fundamento, em fidelidade da igreja. E agora, esse aspecto que a gente está mencionando, expansão, crescimento. Mas aí vamos pensar em alguns aspectos, em algumas razões. Havia algumas razões para isso? Já que a gente mencionou aqui arminiano, enfim, qual a razão de fato do crescimento, da expansão, de alcançarmos almas? Qual a razão? Quais as razões? A gente está até vendo aqui algumas, né?
manter-se com fidelidade o fundamento da igreja, zelar pela pureza da igreja. E isso tem a ver com espalhar a palavra como ela é, em fidelidade. Pastor, eu só mencionar um ponto aí sobre como a igreja começa a expandir, né, a partir do erro que Paulo menciona em Romanos, dizendo que, e até complementou a profecia de Moisés, né? Quando Moisés profetiza de que Deus colocaria o povo dele em ciúme com outras nações, né? Então aí o povo de Israel rejeita a proclamação do Evangelho, rejeita Cristo, né? Aí ficam basicamente um grupo de judeus que rejeitam o Evangelho, um grupo de judeus que aceitam o Evangelho, mas não compreendem ainda da forma como ele é, né? E aí essa rejeição ao Evangelho, que é o tropeço de Israel, faz com que os gentios sejam incluídos, né? E aí sai a proclamação do Evangelho para várias outras nações. E aí em Romanos, Paulo meio que coloca como se o número dos cristãos cresceu entre os gentios por causa da rejeição ou do tropeço de Israel, lá no capítulo número 11. Ok. Assim, eu concordo com você, mas é preciso nós procurarmos ver o seguinte. A verdadeira causa, ela se fundamenta na eleição, né? Ali Paulo usa causa como método, ou dentro da metodologia. A questão da rejeição dos judeus está tá no decreto de Deus. Então, aquela rejeição dos judeus, ela entra como pedagógica nesse processo. Faz parte da pedagogia adotada por Deus, aquilo que aconteceu. Como faz parte, inclusive, a queda. Mas, claro, Paulo usa essa expressão ali, mas é preciso a gente vê-la nesse contexto. Por quê? Porque os gentios são um povo eleito. Os gentios, digo, os eleitos de Cristo do meio gentílico. E eles precisariam ser alcançados. Então Israel está ali e entra nesse sentido como um vetor. Um vetor. Então, na verdade, a rejeição de Israel, ela se torna... Meu Deus, a gente precisa ter muito cuidado com as palavras, porque eu já usei vetor aqui, né? Eu já usei a palavra nesse sentido. Mas ela se torna também como um meio, e aí eu disse método pedagógico, usado por Deus para alcançar os outros eleitos. Pensa comigo assim. Se todos os eleitos de Deus fossem apenas Israel, os israelitas, digo, não teria nada disso. Bastaria ali. Eles iriam ser alcançados no método de Deus, que é Cristo, eles iriam ser alcançados. Como vão? Não há salvação sem Cristo. Todo judeu, todo israelita, que de fato alcançará a salvação eterna, ele não a alcançará sem Cristo. Eu não sei, eu poderia falar mais, porém depois. Por quê? Porque aqui eu queria trazer alguns aspectos como causadores desse crescimento da igreja. Eu vou finalizar já. Primeiro deles, é preciso lembrarmos que em Atos diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, todo esse fundamento da igreja na era apostólica tem a ver com isso. O que eles ensinavam, a igreja praticava, a igreja perseverava naqueles ensinos. Um dos grandes entraves e empecilhos para o crescimento da igreja hoje é a falta de perseverança na doutrina. Que aí vai incluir pureza, aí vai incluir a disciplina, aí vai incluir uma série de coisas da igreja. A questão da família, de toda a prática desses ensinos. Então, quando a pessoa se afasta da igreja, deixa de frequentar a igreja, algumas dessas coisas estão acontecendo. Ela não está perseverando na doutrina, não adianta. Segunda coisa aqui, na própria comunhão. Lembra que nós lemos lá que no fundamento da igreja tem
tem de haver essa comunhão do perdão de um irmão para com o irmão, de resolver todas essas questões, porque isso tem a ver com aquilo que eu já disse, a natureza, né, que é a identidade, e agora a expansão da igreja, o crescimento da igreja. Outra coisa aqui, a oração. Nós não lemos lá o texto de Atos, né? Mas na própria oração, a igreja precisa perseverar na oração. Precisamos orar mais. E em perseverança, ou com perseverança. Consequência, vem sinais, prodígios, maravilhas são operados. E por fim, eles vivem com alegria ou celebrando de modo alegre o próprio modo de viver da igreja. Diariamente perseverar. Eu estou em Atos capítulo 2, né? Eu não citei. A partir do verso 42 até o verso 47. E no verso 47 fala dessa alegria, modo de viver da igreja, um modo alegre, expansiva, carismática no sentido aqui do carisma. Tem nada a ver com essas noções do neopentecostalismo, de prosperidade, de pregação que não tem nada a ver, que agrada somente ao que a pessoa quer ouvir, para se dar bem, para todo infeliz, na realização da vida, dos projetos de vida, todo ser humano infeliz e mal-sucedido, ele se fundamenta naquilo que ele sempre gostou de ouvir e de ser tratado. E aí, quando ele perde essas bases, perde pai, perde mãe e tudo, aí ele vai... E assim, muito crente vive. E só quer ouvir o que agrada, não gosta de ouvir um não gosta de enfrentar as dificuldades e os desafios que a igreja exige e impõe por causa do evangelho. Então, eles louvavam a Deus, eles contavam com a simpatia do povo, e enquanto isso o Senhor acrescentava dia a dia os que sendo salvos. Então, o crescimento da igreja, ele é natural, desde que a igreja tenha como características todas essas coisas aqui, fortemente marcadas no período apostólico. Daí, para terminar, continuamos a ser apostólicos, mas para continuarmos a ser apostólicos, nós precisamos praticar essas coisas aqui. Ok? No próximo estudo, domingo que vem, a gente vai ver sobre as perseguições. E nas perseguições, a gente vai ver que, em muitos aspectos, a igreja começou a vacilar em alguns desses aspectos, né? Infelizmente. Então, a igreja vive uma fase em que não só ela precisa recuperar, esse é o sentido de sempre reformando, né? A igreja sempre se reformando. O sentido de recuperar todas essas práticas, esses ensinos e práticas do período apostólico, dentro do nosso contexto, claro, contextualizadas, ambientalizadas. Eu não me visto como um apóstolo se vestia, não preciso. Mas não só recuperar, como também vivê-los, praticá-los, ensiná-los. E aí, repetindo que os principais: doutrina, perseverança na doutrina, perseverança na comunhão, perseverança na oração. As três coisas. Doutrina, comunhão, que aí vem partir do pão, todos aqueles aspectos, assistência, uma série de coisas, oração. E como resultado, os sinais são de Deus, ele vai continuar a operar, ele vai continuar a alcançar os seus eleitos. Claro que a gente não está falando aqui desse negócio dos milagreiros, não. Mas a igreja não vive sem os dons da pregação, do ensino, uma série de maneiras que vêm da capacitação de Deus para expandir a sua igreja. E por último, um crescimento natural. E aqui diz que contava inclusive com a simpatia do povo. Não sei se a gente pode contar com essa simpatia, assim, porque também a igreja era perseguida. Então precisa ter cuidado com isso, tá? Queridos, vamos orar? Ok?
Deus nos abençoe. Vamos agradecer a Deus em oração. Obrigado, os irmãos aí. Pai, nós somos gratos pela igreja do Senhor. Somos gratos por esses instantes. Somos gratos por estarmos juntos. Somos gratos pela bênção da palavra. Abençoa-nos, ó Deus. Abençoa a igreja do Senhor. Abençoa o teu povo. Que logo mais nós estejamos juntos em torno da palavra do Senhor, louvando, adorando o nome do Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Ok.